Olá, você já deve ter ouvido falar da lenda da Terra Prometida, né? O que a gente não imaginava é que essa lenda iria repercutir mais de 3 mil anos depois, né? Do primeiro evento que aconteceu, do primeiro momento que nasce a lenda da Terra Prometida, que é quando Deus aparece para Abraão e fala assim: cara, eu vou te dar uma terra abençoada, uma terra que maravilhosa, e seus descendentes vão habitar nelas. E tem mais, os seus descendentes serão tão numerosos quanto o número de estrelas no céu. Então faz o seguinte, Abraão, que na época não se chamava Abraão, se chamava Abraão. Faz o seguinte, Abraão, pega tua mulher, entendeu? Pega tuas coisas, sai da aba do teu pai e bora comigo, que eu vou te guiar. Né? E aí dessa promessa que Deus fez para Abraão, nasce aí o maior o patriarca dos hebreus. E, cara, Abraão acredita, confia, né? Até porque nessa época a coisa do ser nômades era muito comum, tá? Era muito comum. Né? Tanto que o Abraão, ele nasce na cidade de Ur, que é um pouquinho mais ali abaixo da Babilônia, e aí se muda lá pra Harã, que tá acima da Babilônia. E, enfim, é uma galera que tá acostumada a pegar suas tendas, pegar suas ovelhas, suas vacas, seus cabritos e vazar quando dá ruim o negócio, assim, né? No caso, parece que a família de Abraão não se dá muito bem na terra dos. Qual é o nome daquela terra ali mesmo? Caldeus, né? Caldeus, que moram ali em Ur. São a maioria populacional ali em Ur. E tanto que Deus fica sempre lembrando ele, cara, quando Abraão fica duvidando da promessa de Deus, Deus vem e sempre fala, cara, eu te livrei dos caldeus, cara, como é que você não acredita em mim? Deus é desses. Ele lembra, ele capricorniano, ele vai lá e eu fiz isso e você agora tá assim me ignorando. Qual é, vacilão? E aí o que acontece é que esse vídeo, tirando minha atenção. Porque na verdade porque ela quer atenção. Olha lá. Bom, esse vídeo é justamente para a gente tentar compreender melhor o que acontece atualmente no conflito entre. Eu diria que era conflito entre israelense e palestino, mas na verdade a intenção é tentar explicar, tentar compreender, que eu também não sei, é só uma, uma vertente, né, um pensamento, fififi que rola nos bastidores, que é um povo aí, chamados sionistas revisionistas, né, que é uma galera da ultradireita de Israel, uma galera, não só de Israel, fora de Israel também. O sionismo revisionista, ele nasce com o Ziev Jabotinsky, que é um cara que vai substituir o Theodor Herzl, se não me engano, que funda o sionismo político, né? Um cara que mora na Europa, não sei, esqueci que país que ele é, não sei se é húngaro ou austríaco. Deixa eu entrar aqui no site da cultura hebraica. Vai demorar muito. E aí ele substitui o Theodor Herzl e o Lev Jabotinsky, ele é um tanto quanto mais radical, né? Ele é por isso que é chamado de sionismo revisionista, né? Por causa da sua ideologia um pouquinho mais conservadora, de ultradireita. E aí isso reverbera hoje justo porque o atual primeiro-ministro de Israel é o Benjamin. Deixa eu ver como é o sobrenome do Benjamin, que eu já esqueci. Kadima. Benjamin Netanyahu, que ele é um cara da direita, conservador, enfim, e que se associa com os ideais imperialistas dos Estados Unidos. Né, não é só mais uma questão só de território hebreu, né? Se junta ao imperialismo norte-americano e isso é danoso todo ali pro. A gente sabe que os Estados Unidos têm olho grande no petróleo ali do Oriente, que é chamado Oriente Médio, né? De forma politizada, né? Oriente Médio, mas que não é, enfim. Então é uma questão estratégica, é uma política internacional dentro desse conflito
também, né? Então você tem essa mistura tóxica entre imperialismo, liberalismo, ultradireita e conservadorismo, e a coisa tem um aumento assim exponencial com o Trump, que é um presidente estadunidense de ultradireita. Bom, enfim, a gente vai, né, tentar reaver, né, relembrar um pouquinho essa história da Terra Prometida. Por que Jerusalém é a Terra Prometida? Que história é essa? E começa, como eu já falei, com Abraão ouvindo essa mensagem, essa profecia, essa promessa de Deus, e aí ele acredita, pega sua esposa Sara e parte em busca da Terra Prometida. Mas assim, é uma viagem longa. É uma jornada que não tem fim. Na verdade, Abraão nem sequer consegue sentir o cheiro da Terra Prometida, né? Porque vou chegar lá. Primeiro, assim, nessa jornada em busca da Terra Prometida, ele sai lá de perto dos caldeus e começa, gente, ele vai por lugares como Damasco, lugares conhecidos, só vai para mais lugares. Só falar os nomes conhecidos assim pra gente. Tiro, Gaza, Canaã, Damasco, né? Egito. Aí ele volta, isso é Egito, já chegou na África, e aí ele volta para o Oriente Médio, né? Para a terra que ainda não é Palestina, e fica acampado ali em Berseba e em Gerar, né? São onde os dois principais reinos que o Abraão funda sua tenda e junto com seu sobrinho Ló, que depois vai se separar, vai lá pro norte, vai morar em Sodoma, enfim. Há uma separação. E para você ver o quanto que o Abraão já fez a sua jornada grandérrima, né? Eu queria só fazer uma fofoca aqui. Não sei se você já leu a Bíblia ou não sei o que, mas é que a Bíblia é um barato, gente. A Bíblia é o melhor, não é à toa que é o livro mais vendido do mundo de todos os tempos, que é um livro muito bom. Tem várias histórias interessantes e umas curiosidades, assim, bem peculiares. Por exemplo, o golpe que Abraão dava onde ele chegava, né? Não sei se vocês sabem, estão ligados nisso. Mas Abraão usava Sara para ganhar cafetão, né? Não sei, tô blasfemando contra o patriarca. Mas assim, mas zoeirinha à parte, é o seguinte, Abraão chega no Egito, o faraó bota o olho na Sara, porque ela é uma mulher muito bonita e quer, né, leva ela pro palácio. E aí ele vai dando uns presentinhos mínimos, né, para Abraão, umas cabritas, umas ovelhas, umas vacas, enfim. Porque Abraão diz que Sara é sua irmã. E não mentiu, Sara é meia-irmã de Abraão. E aí quando o faraó descobre a verdade, ele fica muito puto e expulsa eles do Egito. E fala assim, leva essas moedas de prata, leva esses bezerros e dá o fora daqui, não apareçam aqui nunca mais. E eles vão parar nessa terra de Gerar, onde existe um rei, deixa eu ver qual eu tenho o nome desse rei aqui. Abimeleque, é um nome conhecido nosso. Abimeleque, ele é o rei de Gerar e também se apaixona, se interessa, se apaixona não, se interessa, paixão é uma coisa muito como é? Tempos modernos. Ele se interessa pela beleza, né, da Sara, quer se deitar com ela. Abraão mais uma vez diz, ó, é minha irmã. E a Abimeleque leva a Sara e em troca ele vai dar... Não, e ele leva a Sara. E aí Deus, antes dele se deitar com a Sara, ele em sonhos, Deus revela pra ele a verdade, ó. A Sara é esposa do Abraão. Aí ele fica puto com essa mentirada toda. E sabe o que ele faz? Ele dá umas ovelhas, umas moedas de prata, 1.000 moedas de prata para Abraão e autoriza, deixa ele ficar lá acampado no reino, em seu reino. Gente, o golpe tá aí. Cai quem quer. Mas o mais louco ainda estava para acontecer, porque Abraão volta a falar com Deus, né? E Deus revela para ele, olha só, você não vai, sua semente, ou seja, seus descendentes, a Bíblia usa muito como é licença poética, né? A sua semente, ela não vai habitar a terra prometida, né? Ela vai peregrinar vai peregrinar em terras que não são deles, né? Que não é sua, vão virar escravos
e vão ser afligidos, ou seja, sofrer durante 400 anos. Isso é Deus que está falando para Abraão, sendo claro e objetivo, ou seja, a terra prometida não é pro bico de Abraão, porque ele, na verdade, Abraão sequer sente o cheiro. Não, ele sente o cheiro sim porque ele, né, tá habitando ali os arredores do que será a terra prometida, né, Canaã, terra prometida. Então, assim, ele só vai sentir o cheirinho, né? Porque morar nela, chegar nela, não vai. Deus prometeu e... Enfim, Deus é assim, gente. Deus é o seguinte, Deus ele promete uma coisa pra você. Mas se tu desviar no meio do caminho, ele também dá um desvio. Pode ser um desvio até de 400 anos, né? Como ele fez com os hebreus. E tudo isso, na verdade, é porque Deus estava com misericórdia dos amoreus, que era o povo que habitava Canaã, né? Junto com os cananeus, sei lá o quê. E aí, deixa eu fazer um adendo, falar em cananeus, Canaã. Sabe quem é Canaã? Sabe quem é o patriarca da terra de Canaã? Oi. Eu quero Japão. Canaã, na verdade, habita ali em Canaã os descendentes de Cã, que é o filho de Noé, que Noé amaldiçoou, não amaldiçoou Cã, amaldiçoou o filho de Cã, Canaã, né? Jogou todas aquelas pragas lá, porque Cã viu Noé bêbado lá depois do dilúvio, não sei o que rolou, gente. Há muitas discussões de pesquisadores sobre o que de fato rolou entre Cã e Noé. Mas o fato é que Noé chegou uma maldição sobre o filho de Cã, o Canaã. E aí Canaã vai habitar essa região que hoje, foi conhecida como Terra Prometida, que hoje fica Jerusalém, Israel, não sei o que, Palestina, Cisjordânia, etc. Ali é a terra de Canaã e não a África, como rolou uma fake news aí de um deputado evangélico que não leu a Bíblia direito. Ou interpretou ele a seu bel prazer, né? Sem assistir o History Channel, que tá aí explicando a Bíblia para todo mundo. Brincadeira. Bom, mas enfim. Mas continuando essa descendência, aí você tem Abraão, pai de Isaac, que vai ser pai de Jacó, né? Jacó que vai roubar a bênção do pai, né? No seu leito de morte, o patriarca vai abençoar o primogênito, que no caso era Esaú, irmão gêmeo de Jacó, mas os dois não se davam bem, se tretavam, desde o ventre da mãe já se tretavam. E com a ajuda da mãe, Jacó rouba a bênção do pai, que é muito importante nessa época. Isso vai rolar uma treta que vai dividir os dois. Definitivamente, já é a primeira, não sei se é a primeira, né, dos descendentes de Abraão diretos, né, porque tem Ló que foi sobrinho e se separou, foi morar em Sodoma, morreu lá, sei lá, queimado. Enfim, você tem a primeira divisão da descendência direta do patriarca Abraão, que é Esaú e Jacó, o racha. Tem algumas pesquisas que você vai ler que eu acho muito interessante, que eu sou das fofocas da história, né? Há uma fofoquinha bíblica também. Que Esaú não está na Bíblia, mas assim, muitos pesquisadores vão tentar entender essa separação e o que ocorreu após essa divisão entre essa tribo, né? Entre esse clã, que é justamente os árabes serem descendentes de Esaú, numa mistura ali também com os descendentes de Ismael, que é o primeiro filho de Abraão com a serva Agar, né? Quando Abraão saiu do Egito, o faraó deu umas servinhas para ele também, servas e servos. Agar era uma delas e em um dado momento ela engravida do Abraão, inclusive é o que vai gerar também mais um castigo ali de Deus, porque Deus prometeu para Abraão que ia dar um filho para ele, da sua esposa Sara, e os dois riram, né? Porque Sara, sei lá, tava com 90, Abraão com 100 anos, era isso impossível, né? E aí, no momento de desespero, Sara oferece a sua serva pessoal ali, Agar e tal, e ela tem Ismael, mas é também, assim, deixada de mão, largada, os dois, né? Os dois são meio que a parte, né? Ismael vira um bastardo da família. Enfim, e aí reza a lenda que Ismael e Esaú, esses dois clãs se cruzam e seriam os árabes, né? Seus descendentes. Mas, assim, o que alguns vão usar como justificativa para um conflito, assim, histórico entre árabes e judeus. Mas, fofocas à parte, disse que me disse. E à parte, você tem aí essa divisão dessa tribo. Jacó segue sozinho com seus 14 filhos, eu acho, né? Porque são 12 tribos, mas você tem que levar em conta que são 12 tribos, mais os filhos de José
Eles excluíram a Diná não é matriarca nem nada, o filho Levi, que as 12 tribos levam os nomes dos filhos de Jacó, né, e de José. Levi, os levitas serão os caras que vão cuidar do templo, são sacerdotes. Então eles não têm um território, né? Eles ficam ali transitando entre todas as tribos como sacerdotes. Bom, e aí você tem a grande história que vai ser o cumprimento daquela profecia lá que Deus profetizou para o próprio Abraão, que é o seguinte, que é aquele 400 anos sofrendo, sendo escravos, enfim. E aí você tem aquela história que é mais conhecida, né? A venda do José, um dos filhos mais novos de Jacó, é vendido pelos seus próprios irmãos e vai parar lá no Egito, e toda aquela história que a gente já conhece. E aí você tem, além dessa história fabulosa, que é a história de José, uma história super verídica, já comprovada, gente, tá? Não é, eu falo que é todo o tempo, falar, é lenda, não sei o quê, mas é pra dar uma leveza, assim, sabe? Nas ideias de vocês, né? Porque tem coisas que são muito fantásticas, assim mesmo, mas é real. Bom, o fato é que José abaixo do faraó do Egito está José. Ele começou numa vida sofrida, virou escravo, foi acusado de tentativa de estupro. O cabra vai ser preso, né? Ele é preso, fica anos preso, até que ele consegue, né, por uma intervenção divina, real, ser liberto e vai de prisioneiro a segunda pessoa mais importante do Egito. Você tem noção disso? Então com esse privilégio, essa benesse aí que ele recebe, que ele consegue salvar a família dele, né? Porque vai existir um período de grande seca lá depois ali do Monte Sinai, a terra onde Jacó habita, né? Vai ter séria dificuldade e nessa época você tem um poder do Egito, é um território muito poderoso, muito grande, várias tribos, vários clãs e até outros reinos acabam pedindo ajuda ao Egito graças ao José, que foi um cara estratégico aí, mandou super bem no planejamento e o Egito consegue fornecer alimento para esses territórios que estão passando necessidades com um período de seca, né? Então, e aí é quando José revê a sua família e começa uma migração, né, da tribo de Jacó para o Egito. O faraó recebe todo mundo muito bem, dá uma terrinha lá para eles, lá no norte do Egito, né, quase perto ali do Mediterrâneo, eu esqueci o nome da cidade, né? E eu sei que passa-se anos, todo mundo já morreu, né? José já morreu, os filhos de José já morreram todos. E, enfim, e aí tem um faraó que ele vai ficar meio assustado com a população, o número populacional dos hebreus, acho que cresceram demais, é muita gente, né? E aí ele começa a pegar mais pesado com o povo hebreu. E é um momento muito, assim, triste, né, na história hebraica, porque para evitar esse aumento populacional, o faraó determina o seguinte, matar todos os meninos da idade de 2 anos. Cara, gente, eu tô falando isso, sabe o que eu me lembrei? Quando Jesus Cristo está para nascer, o que o governante faz? Matar todos os meninos com 2 anos. A Bíblia tem muito disso, tem muitas essas conexões, assim, tanto simbólicas, sabe? Parecidas, né? Moisés, Messias, né? Jesus Cristo, né? O cara que vai libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, o cara, né? O filho de Deus, o cara, uma falta de respeito. O filho de Deus que vai libertar, né? O povo do jugo da escravidão e levar para a Terra Santa, né? Só que os dois são momentos diferentes da história, né? Tem uma separação aí de anos, né? Mas sei lá, mais de quase 1000 anos de diferença. A gente sou ruim com datas, não se prendam a isso. E aí você tem um cara que vai realmente, de fato, fisicamente, né, falando, retirar o povo hebreu de um lugar e colocar em outro. E aí você tem uma outra figura, né, do Messias, que os judeus
dão todo esse crédito para ele, né? Que é de tirar o povo do jugo da escravidão, palavras do próprio Jesus Cristo, terrena, e levar para a Terra Santa. E essa Terra Santa não é mais Jerusalém, não é mais um território geográfico, não é. Ele já está falando do reino de Deus, algo, um plano mais espiritual. Né? Talvez acho que por isso que os judeus não acreditam em Jesus Cristo, porque houve todo aquele bafafá dos próprios judeus entregarem Jesus para a crucificação, porque o cara simplesmente diz assim, a Terra Santa não é isso aqui, não é esse templo aqui que vocês estão vendendo, fazendo feirinha, né? Que não, a gente está falando de um plano espiritual, é disso que Jesus está falando. Bom, mas enfim, voltando aqui para o Moisés, ele é o cara que vai se rebelar contra aquela violência que ele está vendo dos egípcios com o povo hebreu. Ele sobrevive, né? Quem não conhece a história de Moisés, né? Ele sobrevive a essa matança que Faraó promove de matar as crianças hebraicas ali do povo hebreu com até 2 anos de idade. A mãe dele consegue salvar o filho, né? E aí isso muda para sempre a história, porque na verdade o Moisés ele já estava morando em outro lugar, porque ele mata um egípcio, né? Ele foge, vai para um outro território, Midian, já perto lá da Arábia Saudita, e do que é hoje a Arábia Saudita. E aí ele já tá casado, já tá pastor de ovelha, tá quando Deus, né? Tá lá, Moisés já com 80 anos, aí Deus aparece e fala assim, cara, tu vai libertar o povo hebreu da escravidão, e Moisés vai, acontece todas aquelas coisas, as pragas, cajado que se transforma em cobra, enfim. Então, cara, a história de Moisés, ela é uma história tão forte, tão influente, dessa coisa de levar um povo escravizado para a sua liberdade, para a terra prometida, é tão forte, que isso vai influenciar até a diva Beyoncé, né, com seu filme. Lança aí o filme Black Skin, que é todo inspirado nessa narrativa, né, do grande libertador do povo da escravidão, que vai levar lá para a Terra Santa, a terra dos seus ancestrais. Outra pessoa que também, outras pessoas que foram influenciadas por essa ideia do Moisés. Olha que eu estou dizendo Moisés, não Jesus Cristo, tá? São os afro-americanos, né? Após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, né? Ao ponto dessa ideia de fim da escravidão, vamos para a terra dos nossos ancestrais, que é a terra prometida, né? Isso vai chegar ao ponto do próprio Estados Unidos da América, numa loucura total, eles criam um país para os afro-americanos que estão libertos, né? Após o sistema da escravidão ter sido finalizado e toda aquela guerra lá absurda. Enfim, você tem um país chamado Libéria, que é criado especificamente para receber esse povo, nessa ideia moisesiana, né, de voltar à Terra Prometida. Antônio Conselheiro também é outra figura que vai ser muito influenciada por essa simbólico Moisés. Aí. Até o cajado ele usa, né? De ter essa coisa canudos ali como a Terra Santa, a Terra Prometida. Só que Moisés não vai conhecer a Terra Prometida, né? Deus também tira esse gostinho dele por causa de várias coisas erradas que acontecem ali, né? Ele fica vagando 40 anos no deserto e não conhece a Terra Prometida, mas Deus fala assim, sobe lá naquele monte e eu vou deixar você só botar o olho. Mas tu não vai entrar, nem tu nem esse povo aqui, só a próxima geração. E para terminar essa história, porque ela é bem grande, né? Eu tô fazendo resumo do resumo, tá? Moisés não entra na Terra Santa, né? E acontece até algo fantástico, é quando ele morre, aparece um anjo. Não só um anjo, né? Lúcifer também aparece. Aliás, eu estava esperando que a série Lúcifer fizesse alguma referência a esse momento bíblico, né? Que é quando os 2 anjos brigam pelo corpo de Moisés. E para terminar essa história, porque ela é bem grande, né? Eu tô fazendo resumo do resumo, tá?
Moisés não entra na Terra Santa, né? E acontece até algo fantástico, é quando ele morre, aparece um anjo. Não só um anjo, né? Lúcifer também aparece. Aliás, eu estava esperando que a série Lúcifer fizesse alguma referência a esse momento bíblico, né? Que é quando os dois anjos brigam pelo corpo de Moisés. Nossa, seria épico. Bom, mas enfim, séries da Netflix à parte. Vamos lá para Moisés não olha a Terra Santa de longe, não chega perto por causa de uns esquemas errados que rolou lá atrás. E como eu falei, Deus é assim, ele promete, mas se tu pisar o pé na jaca, ele também faz vistas grossas, né? Ou ele dá um retardozinho na sua promessa, nas suas bênçãos. Mas enfim, quem consegue, enfim, entrar na chamada Terra Santa, Terra Santa sim, porque é a Terra Prometida, enfim, é o Josué, que vai substituir o Moisés na liderança do povo israelense. E aí o que acontece, como Josué consegue entrar na Terra Prometida, né? Terra Prometida, sim, Deus prometeu. Josué manda 2 espiões lá para a cidade de Jericó, nome conhecido pra gente, e eles são até recebidos por uma prostituta, né, que fica Raabe, né, que esconde eles lá, enfim, para eles espiar o que tá rolando atrás dos muros de Jericó. E aí o que acontece é que Deus planeja tudo, porque Deus é um estrategista militar. Não à toa, né, na igreja a gente fala exército, né, exército de Deus. Deus faz toda a estratégia militar dele, fala, você tem durante 6 dias, deem voltas aí no muro de Jericó, e aí no 6º dia, cara, se prepare, porque quando a buzina soar, meu amor, vai cair tudo. E caiu. Funcionou. O muro caiu, tacaram fogo em tudo, mataram a espada, o povo todo, crianças, até o jumento, a Bíblia fala, né? Até o jumento mataram. Enfim, só sobreviveu a prostituta Raabe e a sua família, né? Que ela acudiu lá os espiãs, protegeu eles, sei lá, para não serem descobertos. E ela é beneficiada com isso. A sua vida é poupada. E aí Israel se transforma, né, depois de uns anos, ele vai se transformar em um império, né? Como isso acontece? Às vezes Israel fica sem um líder, sabe? Tem momentos assim que é mais os profetas falando e tal. A coisa muda de figura com Saul, que é um cara assim muito bonito, né? Que o povo elege como seu líder. Ele que vai ser um grande estrategista, um militar que vai aí liderar o povo de Israel em conquistar novos territórios, expandir seu território. Mas a coisa fica boa mesmo com o Davi, né? O Davi que vai transformar Israel em um império. Não vai ser mais reino de Israel, vai ser império. E Salomão, a coisa ainda fica muito maior, muito grande. Salomão, que foi conhecido um dos maiores reis de Israel, aí, tanto pela Bíblia quanto pela própria história com H maiúsculo. Bom, você vê que louco, né? Mas aí, gente, para tristeza geral da nação, tem outro império crescendo ali pelas costas de Israel, que é o Império Assírio. O Império Assírio, ele cresce bastante, é um povo ali que da região da Mesopotâmia, né, que cresce bastante, que tem um poder bélico, a história sempre ressalta isso, o poder bélico. O militarismo, né, as formas também como eles faziam as invasões e massacravam qualquer povo que tivesse pela frente, né? E é essa estratégia que ele consegue controlar ali a região do Chipre, vai até o Egito e a região que hoje é ocupada pelo Estado de Israel, por exemplo. Aí você tem ali no mapa Judá isolado. E depois do Assírios você tem o que eu venho Nabucodonosor, né? O novo Império Babilônico que toma conta ali de toda a região de Jerusalém e tudo mais. Você tem o Império Persa, né, que vai tomar conta até de países ali que são banhados pelo mar Mediterrâneo, para você ver o tamanho do que foi o Império Persa, a grandeza que é.
O povo persa é onde hoje está reduzido ao país conhecido como Irã, que mudou de nome recentemente, né? Sei lá, em 1977, eu acho. Não lembro. Por fim, você tem a invasão romana, né? No território que hoje é o Estado de Israel e Palestina. Né, o Império Romano que conseguiu invadir até o Reino Unido, né, que é uma ilha que se gabava de nunca ter sido invadida, né, pelos bárbaros germânicos, sei lá o que, anglo-saxões, visigodos, anglos eles são. Foi invadida pelos romanos. Até tem uma série muito boa, que eu esqueci o nome, em uma aplicativo aí de streaming. Bom, e aí você tem o Império Romano dominando todos, que é aquela fase da história que a gente já conhece, que é quando nasce Jesus Cristo, né? Quando Jesus nasce, é o Império Romano que está mandando ali em Jerusalém, né? né? E mas aí, como eu falei lá atrás, a Primeira Guerra Mundial vem para colocar o território palestino sob poder do Reino Unido. E aí o Reino Unido flerta com o sionismo, né? A princípio esse sionismo diz o seguinte: a gente precisa de um Estado, sionismo revisionista, né? Ele acredita nessa ideia de ter um Estado próprio para os judeus, onde eles possam ter esse poder político, esse poder militar. A estratégia colonial do sionismo. A área toda em verde é o antigo território palestino em 1917. Em 37, aumenta a ocupação dos judeus, isso porque a partir de 22 o território fica sob dominação dos britânicos, que venceram a Primeira Grande Guerra, e estes flertam com o sionismo. Em 37 é criado o Estado de Israel por iniciativa e apoio dos países imperialistas. Em 37, Israel invade a Cisjordânia e as colinas de Golã. Bom, esse é o resumo. Acho que deu mais de meia hora, né? Mas a história é muito grande.